governo anunciou que pretende aumentar o salário mínimo agora, ainda em maio, de R$ 1.302 para R$ 1.320 e que a partir do ano que vem, a partir de janeiro do ano que vem, ele pretende que o reajuste do salário mínimo seja baseado no crescimento do PIB nominal, ou seja, o PIB nominal é a soma da inflação mais o crescimento real do PIB, exatamente o crescimento que desconta a inflação. Vamos começar pelos lados positivos dessas medidas. Um salário mínimo mais alto significa que, principalmente aqueles trabalhadores que têm a remuneração mais baixa no Brasil, vão receber um valor maior. Isso é positivo do ponto de vista social, isso é positivo do ponto de vista de consumo, porque a propensão a consumir de quem tem renda muito baixa, ela é muito grande. Quanto mais baixa é a remuneração que a gente tem, maior é a parte do que a gente ganha, que é gasto com consumo, porque não dá para poupar, o salário é muito baixo. Então isso tende a movimentar mais a economia. Agora, e os lados negativos? O primeiro deles, no curto prazo, eu diria que é pequeno, que é o seguinte: quando você aumenta o salário mínimo, sem aumentar de forma equivalente a produtividade do trabalhador que ganha o salário mínimo, você corre o risco de chegar num ponto em que o que o cara ganha é mais do que vale o que ele produz para quem o contrata. E nessa hora, ele é demitido. Dificilmente isso vai acontecer agora. Esse aumento que está acontecendo em maio de R$18 me parece muito pequeno para causar um movimento assim. Já o do ano que vem, não se pode dizer a mesma coisa. Mantidas as projeções de crescimento do PIB e de inflação do governo, o salário mínimo em janeiro chegaria a R$ 1.427. E aí, considerando a diferença dos R$ 1.302 de hoje, infelizmente eu temo que em alguns, ou talvez em muitos casos, a gente possa ter demissão sim. Isso é gravíssimo porque significa que quem vai perder o emprego é quem mais precisa do emprego, é quem ganha menos, é quem tem menos ou nenhuma folga para conseguir lidar com o período desempregado. O pior é que esse já é o grupo que está hoje, já é a taxa de desemprego já é mais alta exatamente entre os trabalhadores com menos qualificação educacional, e isso tende a piorar nos próximos anos com o crescimento do uso da tecnologia e particularmente do uso da inteligência artificial. Então o grande risco é aumentar desemprego entre quem mais precisa do dinheiro e hoje já entre quem mais está desempregado. O segundo grande problema negativo é que nós teremos um aumento do salário mínimo que tem custos não só para as empresas, mas para o próprio governo. Vários dos gastos do governo aumentam na hora que aumenta o salário mínimo. A estimativa é que entre esse ano e o ano que vem, o governo vai gastar 18 bilhões de reais a mais por conta desse aumento do salário mínimo. Até aí tudo bem, desde que o governo tivesse dito quais são os gastos que ele vai cortar em 18 bilhões de reais para que esse aumento caia. E ele não anunciou nada. Sem isso, a gente vai ter um de dois problemas. O primeiro é, se o governo não cortar nenhum outro gasto, as contas públicas pioram, o governo vai ter que se endividar mais para poder bancar esses gastos e, portanto, pagar mais juros e, no final das contas, o Brasil acaba com mais dívida, com mais pagamento de juros e uma economia mais fragilizada que vai atrair menos investimentos de brasileiros e estrangeiros e gerar menos empregos. Mais uma vez, o problema do desemprego aumenta. O segundo caminho é fazer o seguinte: então o governo aumenta impostos em 18 bilhões de reais para as contas fecharem. Ao aumentar impostos em 18 bilhões de reais, ele tira 18 bilhões de reais do bolso de consumidores. E o que ele faz nessa hora é exatamente tirar aquele primeiro impacto positivo que eu falei de aumento de consumo. Além do que, ele vai empobrecer alguns brasileiros para poder fazer com que isso aconteça. E quando eu digo alguns brasileiros, grande parte são os mesmos que deveriam se beneficiar do aumento do salário mínimo, porque o Brasil é um país que tem uma concentração gigante de impostos sobre consumo. E como toda a renda de quem ganha salário mínimo vira consumo, o pessoal que ganha salário mínimo paga muito mais imposto em cima disso. Então, resumo da ópera: o que o governo teria que fazer é cortar gasto, que aí ele tem o aspecto positivo do aumento de consumo sem ter o negativo. Como ele não anunciou isso, não é o que vai acontecer. E o terceiro grande ponto negativo é que quando o governo fala que os reajustes daqui para frente vão ser do tamanho do PIB nominal, isso simplesmente não é sustentável. A longo prazo a conta não fecha,
porque o PIB nominal significa a inflação passada, que esse reajuste tem que acontecer mesmo, mas quando ele pega o crescimento do PIB, aí a gente tem um problema, porque o crescimento do PIB vem de dois lados. Um é produtividade. E se ele já jogasse só o crescimento da produtividade total para o aumento do salário mínimo, o que significa é que todo o ganho de produtividade iria para o bolso do trabalhador. E aí o empregador não tem interesse em contratar mais gente, principalmente, de novo, num mundo em que tecnologia e inteligência artificial vai ter cada vez mais disponível. A opção seria, ao longo do tempo, cada vez maior por contratar ou usar automação e contratar menos. E o pior é o outro lado, que é o aumento da força de trabalho. Então, se você pega e reajusta, não apenas pelo aumento da produtividade, mas o aumento da força de trabalho, o resultado é que a força de trabalho não pode aumentar. Só tem um jeito para não aumentar a força de trabalho, dado que a população em idade de trabalho no Brasil está aumentando. Aumentando a taxa de desemprego. Então, essa regra a longo prazo definitivamente vai significar que a taxa de desemprego brasileiro, com grandes flutuações ao longo do tempo, mas se você for pegar um período de 10 anos, a taxa de desemprego vai crescer significativamente de forma sustentada. E é por isso que precisa repensar essa regra, não para de pé.